Bom dia! Bom dia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Mais palmas para esse Deus Todo-Poderoso aí. Oh, glória! Muito bem, podemos assentar. Quem não me conhece aqui, levanta a mão, por favor. Quem não me conhece. Uai, meu Ibope está altíssimo aqui, ué. Para vocês que não me conhecem, não precisa preocupar que vocês não estão perdendo nada. Eu sou o Elbert. Para Nova Lima é o Elbert. A maioria das pessoas aqui me chamam de Elbert. Para alguns outros eu sou o Beto. E para a maioria do povão sou o Betinho. E tem uns doidos agora que estão me chamando de Betão. Fica escondido atrás do ambão. Sou casado, tenho 3 filhos, Juan Pablo, Miguel e David. Juan Pablo e Miguel são filhos biológicos e o David, filho do coração que Deus nos deu, tem 9 aninhos. O David, ele tem uma paralisia cerebral, uma paralisia leve, mas é uma alegria na nossa casa. Graças a Deus, o maior presente que a gente ganhou foi o David. E sou fundador de uma comunidade católica chamada Marca. Marca é uma sigla que significa Missão de Avivamento e Redenção Comunidade Católica. M-A-R-C-C-A, Marca. Missão de Avivamento e Redenção Comunidade Católica. Tem TRCC no meio, né? Graças a Deus. Nossa comunidade tem por carisma o avivamento e a redenção. A gente crê que só há avivamento se houver redenção, e só viver redenção se houver avivamento. Não existe avivamento sem redenção, e não tem como falar de redenção sem avivamento. Um está intimamente ligado ao outro. Nosso apostolado é voltado para um trabalho com irmãos que vivem em situação de rua, onde nós levamos comida, roupa, calçado, cobertor, palavra de Deus, escuta a história de vida desses meninos, partilhamos um pouco da nossa história com eles. Também fazemos um apostolado nos presídios, sistemas carcerários, masculino, feminino, criança e adolescente. E temos uma casa de recuperação para dependentes químicos, masculina, onde muitos desses meninos a gente tira da rua, sai do presídio e vai para lá, e a gente trabalha com eles lá. Outros, lá em casa tem 2 cumprindo pena que o juiz determinou. Então é um trabalho voltado para onde existe uma realidade de morte. Além disso, saímos missionariamente para esse país afora, evangelizando, e temos um trabalho, um apostolado também nas redes sociais. Então não é pouca coisa não, é muito serviço, mas somos muito felizes por aquilo que nós fazemos, graças a Deus. Nós hoje, esses dias, estamos vivendo dias muito proféticos. Nada é coincidência, tudo é deusidência. Veja bem, a humanidade experimentou, nesses últimos 2 anos, um dos tempos mais desafiadores que o mundo já pôde presenciar, onde foi instaurada uma pandemia através de um vírus que abarcou o mundo inteiro e fez com que todo
mundo ficasse trancado no seu mundo, na sua casa, na sua realidade. E quase que por unanimidade as igrejas fecharam. Os templos religiosos se isolaram. E a consequência disso é que muitos que já estavam frios acabaram de ir de vez. E agora, nós estamos tendo dificuldade de trazer o povo de volta para Deus. Por onde eu vou nesse país, eu vejo pessoas reclamando de que gente que eles nem esperavam foram embora e não quer voltar mais. E aqui são N situações que fez com que as pessoas não voltassem mais. Por que é que eu estou falando dessas coisas? É porque nós temos um cenário perfeito, um cenário ideal para uma ação de avivamento. Pois o que é o avivamento? Avivamento é trazer vida para a realidade morta. Avivamento é devolver à vida aquilo que está morto. E o cenário agora é esse. É um cenário de morte. Se já estava frio, agora piorou mais. Então, tudo que precisa para acontecer o avivamento, nós já temos. Lembra da experiência do profeta Ezequiel? O que Deus faz com ele? Deus tira ele do seu estado de comodismo e leva ele para um vale de ossos secos. Um cenário de morte, um cenário onde, melhor, já havia passado o estado de morte há muito tempo. Os ossos já estavam ressequidos sobre a superfície daquele vale. Mas por que é que Deus levou o profeta para aquele lugar? Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um objetivo, Deus tinha um sonho para com aqueles ossos que estavam dilacerados sobre a superfície do vale pós-pandemia. É por isso que Deus te atraiu aqui para esses dias. Porque Deus também tem um plano. Deus também tem um sonho para os dias de hoje, que é devolver vida para todas as realidades de morte que estão diante dos nossos olhos. Diga amém. Porque o problema é esse. No meio de um vale de ossos secos, ou você vai ser osso, ou você vai ser profeta. Na realidade que você está enfrentando, que você está vivendo, ou você vai ser um daqueles mortos que estão ali, ou você vai ser boca de Deus para aqueles que estão mortos ali. Só que o mundo está sugando, tragando, e Satanás está nadando de braçadas, porque as pessoas não se dão conta da realidade.
Parece que ficaram cegos. E como eu dizia, gente, nós não estamos vivendo algo comum neste final de semana. Algo de muito profético. E eu preciso falar isso. Em meio a essa realidade de morte que todos nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos, a proposta dessa pregação, esse tema, é que com Maria, nós possamos erguer um hino de louvor a Deus. Com Maria, erguei um hino de louvor a Deus. E me deram a palavra de Efésios 1. Falei, se Deus deu a palavra de Efésios 1, que inclusive é a carta proposta pela Renovação Carismática Católica nesse ano, para que nós possamos mergulhar, meditar. E se me deram esse tema, com Maria, erguei-vos um louvor, um hino de louvor a Deus, a partir daquilo que o Senhor está falando de Efésios 1, eu preciso entender o que Deus quer. Então veja, chega um tempo na história da Igreja Católica que a igreja vai passar por maus bocados. E muitas pessoas começam a pensar que é o fim da igreja e começam a profetizar isso, que a Igreja Católica vai acabar. Muitos adeptos começam a abandonar a igreja. Chegou um tempo em que muitos se esfriaram e começaram a buscar seitas, outras devoções, falsas devoções. E um esfriamento foi tomando conta da igreja de tal forma que algumas pessoas começaram a dizer: a Igreja Católica está acabando e ela vai acabar. Só que o Espírito Santo, Ele está vivo e Ele se manifesta onde Ele quer. E como eu disse na experiência do profeta Ezequiel, lá no meio do vale de ossos secos, Deus sempre vai levantar um profeta ou uma profetisa diante de uma realidade de morte. E em meio a tudo aquilo que estava acontecendo na igreja, em que a fumaça de Satanás havia entrado no seio da igreja, nos anais da igreja, e muitos estavam abandonando a igreja do Senhor, o Espírito Santo incomoda uma senhora católica chamada Helena Guerra, e o Espírito Santo começa a instigar Helena Guerra, dizendo para ela: Helena, escreve ao Santo Padre, o Papa Leão XIII, e diga para ele aquilo que eu vou lhe falar. Mas ela tenta se esquivar, ela tenta fugir daquilo, até que o Espírito Santo a coloca na parede e fala: ou você fala para ele, ou eu nunca mais vou falar contigo. E ela ousadamente começa a escrever algumas cartas para o Santo Padre, o Papa Leão XIII. E já na primeira carta que Helena Guerra escreve ao Santo Padre, ela é muito ousada. E ela diz: Santo Padre, o mundo é mau, o mundo está mau, e o espírito de Satanás triunfa numa pervertida sociedade. A sociedade se perde, o esfriamento tomou conta da igreja. Algumas pessoas estão abandonando a fé porque a fumaça de Satanás entrou no seio da igreja, Santo Padre. E Helena Guerra diz ao Santo Padre, ao Papa Leão XIII: sabe por que é que
Satanás triunfa numa pervertida sociedade, Santo Padre? É porque nós, católicos, estamos tíbios, estamos de braços cruzados. Cadê os profetas dos tempos de hoje? Que estão tíbios, de braços cruzados, assistindo tudo pacificamente, como se fosse tudo normal, Santo Padre. Não, nós não podemos ficar de braços cruzados. Então Helena Guerra, instruída pelo Espírito Santo, ela tem a inspiração de falar para o Santo Padre, por que é que nós não usamos a nossa arma mais poderosa? Claro, eu sei que nós precisamos da intercessão dos santos, da intercessão da Virgem Maria. Eu não estou desprezando, muito pelo contrário, vamos contar com a intercessão dos santos, com a intercessão da Virgem Santíssima. Mas, Santo Padre, por que é que nós não usamos a nossa arma mais poderosa? Deixa eu lhe perguntar, Santo Padre, quem é mesmo que faz os santos? Quem é mesmo que dá os santos a graça de subir aos altares? Eu estou falando dele, Santo Padre, o Espírito Santo. Ele é a nossa arma mais poderosa. Por que é que nós não usamos a nossa arma mais poderosa? O Senhor tem a chave que liga e desliga. Então, por que o Senhor não chama a igreja, não convoca a igreja para voltar para o cenáculo? Vamos vivenciar um novo cenáculo, Santo Padre. Vamos para a sala do cenáculo. Se o Senhor clamar a igreja, se o Senhor convocar a igreja, nós vamos voltar para a sala do cenáculo. E aí sim, nós teremos a nossa arma mais poderosa para combater as insídias de Satanás. E o interessante, queridos, é que o Santo Padre, o Papa Leão XIII, foi dócil às palavras de Helena Guerra. E ele começou a responder, Helena, uma leiga. E de repente, eles começam a trocar cartas. Num tempo em que algo semelhante a uma pandemia havia tomado conta da vida da igreja. E então, Santo Padre, dócil ao Espírito Santo, responde. E acontece que no dia 1/1/1, parece coincidência, né? Como eu disse, nada é coincidência, tudo é deusidência. Fala para o seu irmão, 1/1/1. Fala para o seu irmão aí, que está na frente, está atrás, 1/1/1. Já que tem pouca gente, quase não tem ninguém do seu lado aí, né? Fala para quem está atrás, quem está na frente, 1/1/1. É difícil decorar essa data, gente? É? Dia 1º de janeiro de 1901. O Papa abre a janela do Vaticano. E a primeira coisa que ele faz é clamar o Espírito Santo. E convoca a igreja. Aliás, a primeira coisa que ele faz é clamar o Espírito Santo e consagrar o século inteiro ao Espírito Santo. 1/1/1, ele consagra o século inteiro. No primeiro dia do século, ele faz um ato profético. Ele consagra o século inteiro ao Espírito Santo e convoca a igreja inteira para começar a clamar o Espírito Santo. Ele convoca os cardeais, ele convoca os bispos, ele convoca os sacerdotes, ele convoca os religiosos e as religiosas, ele convoca os seminaristas e leigos, ele convoca a igreja inteira para começar a clamar o Espírito Santo, e a igreja no mundo inteiro começa
começa a clamar: Veni Creator, Veni Creator, Veni Creator, vem Espírito Criador, vem Espírito Criador, vem Espírito Criador. E aí a Santa Sé está clamando: vem Espírito Criador. A Igreja Católica no Vaticano está clamando: vem Espírito Criador, vem Espírito Santo. A Igreja na Itália está clamando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A Igreja no Brasil começa a clamar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. No mundo inteiro a Igreja está clamando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Os bispos, os cardeais, os religiosos, os sacerdotes, os leigos, a Igreja está clamando: vem Espírito Santo. A fumaça de Satanás está inserida no seio da Igreja Católica, mas agora a Igreja está na sala do cenáculo clamando: vem Espírito Santo, vem Espírito Criador, vem dar vida àquilo que está morto, vem Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, a Igreja no mundo inteiro então volta para a sala do cenáculo, a partir do pedido do Santo Padre, o Papa, a partir da ação daquela mulher ousada chamada Helena Guerra. E quando muitos diziam que era o fim da Igreja Católica, quando muitos diziam que a Igreja Católica estava acabando, quando muitos diziam que a Igreja Católica ia acabar, surge no seio da Igreja Católica Apostólica Romana um dos maiores movimentos da história desta igreja. Surge a Renovação Carismática Católica, que veio para dar vida a toda a realidade de morte. Nasceu você ali nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. Esse final de semana é profético. Há 56 anos atrás nasce a Renovação Carismática Católica em Pittsburgh, lá nos Estados Unidos. Justamente nessas datas que nós estamos vivendo hoje, neste final de semana de fevereiro. Você acha que é coincidência? É deusidência. Eu queria que o moço do som baixasse um pouquinho, porque ainda somos poucos, né? Está meio alto, não está? Na hora que ele voltar, a gente pede ele para baixar. Com Maria, erguei-vos um hino de louvor a Deus. Pega a tua palavra, Efésios 1 aí. Efésios 1. Efésios 1. Pega aí. Amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 3. Com Maria, erguei um hino de louvor a Deus. Olha lá. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com o qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude,
há de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, o que antes de vós esperamos em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Beija a tua Bíblia e aplauda bem forte a palavra de Deus nesta manhã. Vai bendizendo e glorificando a palavra de Deus. Exalte o Senhor pela poderosa palavra dele nesse dia, nesta manhã. Amém. Que bom que você está aqui. Graças a Deus você veio, você conseguiu vir. Com Maria erguei um hino de louvor a Deus. Quando eu pego essa palavra de Efésios 1, onde o apóstolo começa bendizendo a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Tem tudo a ver com o tema. Porque veja, o apóstolo Paulo, ele tem ciência dessa bênção que Deus concede aos teus filhos, que Deus concede à humanidade. E onde é que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção? Foi justamente quando nós estávamos literalmente condenados a uma morte eterna. E Deus que nos amou com amor eterno, a palavra de Efésios está dizendo que Ele nos criou para o louvor da sua glória. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te criou para o louvor da glória dEle. Diga amém. Bata no teu peito e fala: eu fui criado para o louvor e a glória do Senhor. Você não teria que ter culpa pelo pecado de Adão e Eva. Mas infelizmente, a humanidade herdou. E é justamente por isso que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, ou seja, com todas as bênçãos espirituais possíveis. Porque Deus te amou. É por isso que a palavra diz que Ele te amou primeiro. Quando eu leio essa palavra que diz que Deus nos amou primeiro, eu entendo que antes de me criar, Ele me amou. Antes de criar você, Deus te amou primeiro. Primeiro Ele sente um amor e cria você. Porque Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos para com toda a humanidade. Eu aprendi com um profeta santo. Eu tive a graça de ir no velório dele, Monsenhor Jonas Abib. Ele disse assim: Deus, perfeito em tudo, que nunca quis perder nenhum dos seus filhos, Ele sempre teve um plano de salvação para a humanidade. E é por isso que ele, diz o Monsenhor Jonas Abib, que ele junta todas as graças do céu e cria Maria.
Porque quem é ela? Perfeito, Monsenhor Jonas Abib. Ela é a primeira das criaturas. Uau! A partir do quê? Embasado em quê ela é a primeira das criaturas? Fundamentada em quem? Em que palavra? E aí, Monsenhor pega a palavra de Colossenses 1, que diz assim, a partir do versículo 15, falando a respeito de Jesus, a palavra diz: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ele é o primogênito de toda a criatura. Porque nele foram feitas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. É antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar a plenitude e reconciliar com ele e para ele todos os seres, os da terra, os dos céus, realizando a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz. Então Jesus é o primogênito, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ele subsiste antes de todas as coisas, nele todas as coisas foram criadas. Nada do que foi criado sem ele. E João vai dizer que ele era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então veja, o verbo se fez carne onde? No ventre de Maria. Se ele subsiste antes de tudo, se ele existe antes de todas as coisas, se tudo que foi feito por ele e para ele, e ele é o verbo que se fez carne no ventre de Maria, portanto nós podemos afirmar que Maria é sem dúvida a primeira de todas as criaturas. Aplauda Nossa Senhora. Ela é a primeira de todas as criaturas. Porque há um plano de Deus para salvar a humanidade a partir da pessoa de Jesus, que é o que a carta de Efésios vai nos ensinar. Principalmente o capítulo 1. E veja, você sabe muito bem, a Bíblia vai dizer em Gálatas 4:4 que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. O que a palavra está dizendo com relação à plenitude dos tempos? Quando chegou o tempo de Deus encontrar com o tempo do homem, essa é a plenitude dos tempos. Porque ali era o limite. Então Deus precisa vir à terra e visitar aquela que Ele criou, para que Ele pudesse morar nela. Então Deus envia o anjo Gabriel à casa daquela jovem, justamente na plenitude dos tempos. Meu irmão, você precisa entender isso, para você entender o tema. Com Maria, erguei um hino de louvor a Deus. Porque a graça foi muito além daquilo que nós podemos imaginar.
Posso dizer que foi uma graça superabundante. Através dela, do sim dela. Sem dúvida, a humanidade viveu um dos tempos mais difíceis da sua história. É a plenitude dos tempos. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus vai enviar o seu filho nascido de uma mulher. Chegou o tempo de Jesus nascer. Aquele é o tempo de Deus encontrar com o tempo do homem. Então, quando ele chega na casa de Maria, está faltando ela aqui, não está? Ah, está aqui. Quando chega o tempo de Deus ir na casa de Maria, gente, depois que eu pus o óculos, eu fiquei mais cego. Eu estou adaptando ainda, tem um mês que eu estou usando óculos. Aí, às vezes, aqui tem os pontos cegos aqui que eu não vejo, não. Mas tudo bem. Quando chegou o tempo de Deus encontrar com o tempo de Maria, com o tempo do homem, ele vai à casa de Maria. E o anjo, quando chega, ele já chega saudando ave plena de graça. E você sabe, todas as vezes que o anjo visitava alguém, era motivo de borrar na calça. As pessoas tinham medo de receber a visita do anjo. Gideão quase deu uma parada cardíaca quando ele viu o anjo. Era assim. Só que a Virgem Maria nem ligou para a presença de Gabriel. E por que eu sei? Porque a Bíblia fala que ela ficou perturbada com as palavras e não com a presença. Ela não liga para a presença, mas ela fica intrigada com as palavras que saem dos lábios do anjo Gabriel. Porque ela sabe o peso daquilo que está saindo dos lábios de Gabriel. Ave plena de graça, o Senhor é contigo. Na verdade, Gabriel está trazendo a revelação da natureza de Maria. Deus está se revelando a ela, porque nem ela mesma sabia quem ela era. E é por isso que, desde criança, ela tinha um sonho de conhecer a mãe do seu Senhor. Mal sabia ela que poderia ser ela, ou que era ela mesma. E quando o anjo Gabriel diz ave plena de graça, ela fica perturbada, porque ela sabe muito bem o peso das palavras. Gabriel, o Senhor está trazendo a revelação da natureza dela. Tu és plena de graça. Não é uma mulher qualquer, comedora de arroz e feijão, que está morta esperando o dia do juízo final. Não, como muitos dizem, não, ela é a plena de graça. Como vai dizer São Luís Maria Grião de Montfort, Deus juntou todas as águas da terra e fez o mar. Deus juntou todas as graças do céu e fez Maria. Ela é Nossa Senhora das Graças. Todas as graças estão contidas nela. Eu tenho um amigo, alguns de vocês conhecem, o Jorjão, fundador da comunidade de Cairós. O Jorjão, um dia, eu conversando com ele sobre a consagração pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Eu me consagrei a Nossa Senhora pelo método. Há alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, eu discutindo com o Jorjão, porque Jorjão não concorda com a consagração do método. Ele dizia, não, Betinho, eu acho que até exageram, viu, nessa consagração. E o pior, o número 25 do livro, ali para mim tem uma heresia. Falei, que heresia, Jorjão? Lá está escrito assim, que todas as graças
tem que passar por Maria. Ela não é Deus não, Betinho. Ele falando para mim. Ele é nordestino. Ela não é Deus não, Betinho. E vocês exageram com essa coisa de São Luís, Maria Grião de Montfort. Não consagro não. Vice, ele é de Pernambuco. E brigando comigo. Jorjão, ela é mãe de Deus. Não quero saber, mas ela não é Deus. Ela não é. Tá bom, Jorge, se você não quer consagrar, amém. Eu também demorei a consagrar e um dia Nossa Senhora me convenceu que eu tinha que consagrar. Quem sabe um dia não acontece com você também. O tempo passou. Um dia nós tivemos um evento e Jorjão chegou. Betinho, eu decidi, vou me consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Falei, uai, bom, ué. Eu fiquei curioso, não é com isso não, ué. Eu quero saber o que aconteceu para você ser convencido de que você deveria se consagrar. Nossa Senhora te visitou? Ele, não, Betinho, não foi Nossa Senhora não, foi Jesus. Falei, foi Jesus, né? Me conta aí, então. Ele disse, eu fiquei intrigado com aquele número 25 do livro lá, Betinho. Não aceito não. Não aceito. E aí eu fui falar com Jesus e falei para ele, Jesus, isso é idolatria. Nossa Senhora não é deusa não. Não tem como não. Todas as graças têm que passar por ela. E eu fui falando com Jesus, arretado com ele, Betinho. Não pode, não está certo isso. E tem um monte de gente se consagrando nessa idolatria. E falei tudo que eu tinha que falar para ele, Betinho. Quando eu acabei de falar, Jesus falou para mim, posso falar, Jorge? Falei, pode. Ele falou, ô Jorjão, todas as graças têm que passar pela minha mãe. Mas por que, Jesus? Ele, porque tudo deve passar por ela. Aí, mas por que tudo tem que passar por ela? Aí Jesus me disse assim, ô Betinho, Jesus me disse assim, tudo tem que passar por ela, porque eu sou tudo, e se eu sou tudo e passei por ela, todas as coisas devem passar pela Virgem Maria. Se Jesus é tudo e ele passou por ela, então todas as graças têm que passar pelo ventre dela. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, quando os dias estavam mais difíceis, foi ali que ele visita ela na pessoa do anjo Gabriel e diz, ave plena de graça, o Senhor é contigo. Ela fica perturbada com as palavras, não entendendo, e o anjo acalma, calma. Pois encontraste graça diante do Senhor. Isso que tu foi Deus que fez. E ela pergunta, como se fará isso, se eu não conheço um homem algum? Gente, ela é diferente. Sabe essa situação que você está vivendo, que parece não ter saída? Sabe essa realidade que você trouxe para este final de semana, que parece não ter respostas? Em Deus você vai encontrar. Amém? Nossa Senhora é diferente por isso. Ela coloca o anjo Gabriel na parede. Mas como se fará isso, se eu não conheço homem algum? Gente, ela estava vivendo um estágio. Ela estava no estado de pré-casamento, amém? Pronta para casar com José, amém? Sim ou não? Então ela estava noiva, concorda? Sim ou não? Aprendi isso com Santo Agostinho. Me responde uma coisa. Alguém que está noivo, já sabe como se faz para ter filho? Sim ou não?
Sim ou não? A gente fala aí, sim ou não? Quem está noivo sabe como faz para ter filho? Sim ou não? É lógico que sabe. Vai casar, não sabe como faz para ter filho, não? Hoje até os meninos de 5, 6 anos já sabem, gente, como faz para ter filho, ou não é? Sim ou não? Então, Nossa Senhora sabia como fazia para ter filho, concorda? Sim ou não? Por que ela vai perguntar para o anjo? Como se fará isso? Como se fará isso? Você não sabe como é que faz para ter filho, não? Oxe, você está noiva? Mas ela continua, porque eu não conheço homem, eu sou casta. O original dessa palavra é kekaritomene. Ela é plena da graça, desde toda a eternidade. Antes, durante e depois. Eu não tenho planos de perder a minha castidade. Como se fará isso? Pois eu não vou ter relações com José. Aí o anjo vai explicar: a sombra do Altíssimo te envolverá, te cobrirá. Você não vai precisar romper o seu voto, porque o próprio Espírito Santo vai se responsabilizar dessa graça. Então, se ela lança a maior prova de que Nossa Senhora era virgem antes, durante e depois, foi justamente, Santo Agostinho diz, foi justamente essa pergunta que ela faz para o anjo Gabriel. Ela está deixando claro para Gabriel, porque se não fosse isso, ela nem perguntaria como faria para ter filho. Daqui a pouco eu vou casar mesmo, meu filho vai ser Jesus. Concordam, sim ou não? Claro. Para que eu vou perguntar? Se eu vou perguntar, porque eu tenho outros planos diferentes dessa proposta que eu estou vendo aqui. Só que o anjo vai dizer para ela: não, a sombra do Altíssimo te cobrirá, te envolverá. O próprio Espírito vai se responsabilizar de trazer a resposta que você precisa, que você busca, meu amado, minha amada. Eu não sei quais são as situações que você trouxe, que você está trazendo para este final de semana, mas fica tranquilo, o Espírito Santo não vai deixar você sem respostas, o Espírito Santo não vai deixar você voltar de mãos vazias, porque chegou o tempo de nós darmos glória a Deus com a Virgem Maria. Nossa Senhora está contigo. E naquela circunstância, todo mundo imagina que cena, o anjo esperando, o céu esperando a resposta, porque ela poderia falar: estou fora. Com Maria ergamos, quando a proposta do tema é: com Maria erguemos um louvor a Deus, é porque ela está cumprindo aquilo que o salmista propôs: oferecer um sacrifício de louvor. O que é isso? Sacrifício de louvor é louvar mesmo na dor, mesmo na provação, mesmo na tribulação. Eu estou aqui, eu vim. Que é justamente o que a Virgem Santíssima faz. Gente, analisando friamente, que enrascada que ela estava entrando, hein? Que situação difícil. Agora eu vou parecer grávida, sem ter casado. Isso é oferecer a Deus antes um sacrifício de louvor, por amor a Ele, por paixão a Ele. Meu Deus do céu, quantas pessoas se perdem neste final de semana, e o pecado vai desvairadamente, meu Deus do céu.
Ofereça antes a Ele um sacrifício de louvor. Nós estamos aqui para buscar a santificação das nossas almas. Gente, alguma coisa tem que acontecer dentro de você nesses dias. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida nesses dias. Eu não posso sair deste carnaval do mesmo jeito que eu entrei há 27 anos atrás. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, mas de carnaval em carnaval eu preciso ser um homem novo. Porque senão eu não vou conseguir oferecer a Ele antes o sacrifício de louvor, como a Virgem Maria fez. Está na hora de nós voltarmos para o nosso momento de intimidade com Deus. A gente é sugado pelo mundo e o pecado vai se alastrando. Nós somos muito bons para julgar os outros e apontar os erros dos outros, mas somos péssimos para olhar os nossos defeitos. Somos péssimos. Somos invejosos. Tem gente que fala: não, eu não sou invejoso, eu não tenho inveja não. Será? O que é inveja? Inveja é quando você sente alegria pela ruína do outro, ou quando você sente tristeza com o sucesso do outro. Se isso em algum momento aconteceu na sua vida, você teve inveja. Claro, Satanás vai semeando aí, e você inocente acaba deixando. Se em algum momento na sua vida você sentiu alegria pela ruína de alguém, ou sentiu tristeza pelo sucesso de alguém, você teve inveja. E a inveja é o quê? É um pecado capital. O que são os pecados capitais? Pecado capital são pecados cabeças. Capitais significa isso, são pecados cabeças. Ou seja, aquele pecado, através dele desencadeia mais um monte de pecados. Por exemplo, a inveja faz a pessoa ter ciúme, que é outro pecado. A inveja faz com que a pessoa faça maldade, que é outro pecado. A inveja leva a pessoa a matar. Não leva, gente? Sim ou não? Que é outro pecado. A inveja leva a pessoa a roubar. O pecado capital, ele é terrível. E a gente vê as pessoas brincando com o pecado capital, fazendo piadinhas com pecados capitais. Eu diria que o pecado capital é o demônio dos demônios. E se você pegar cada um dos pecados capitais, você vai ver uma cadeia de pecados por debaixo dos pecados capitais. Por que eu estou falando disso? Porque aqui está um caminho para você eliminar uma série de pecados que você comete no seu dia a dia. Começa pelos capitais. Se você tirar os capitais, você vai tirar muito pecado de suas costas. A nossa luta tem que ser conosco mesmo, gente. O seu maior inimigo, sabe quem é? Quem?
bate no peito e fala, tá aqui, ó. Meu maior inimigo sou eu mesmo. E Padre Léo ensinou muito pra gente isso. Tem gente que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o diabo nem perde tempo com ele. Ele já faz tudo pro diabo. O seu maior inimigo é você. Então você tem que lutar contra essa maldade que está dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não faço o bem que quero, e sim o mal que eu não quero. Porque tem um trem ruim que me atrapalha. Eu preciso lutar contra isso. Contra esse mal. Nossa Senhora nos deu caminhos. Basta olharmos para ela. Sabe uma coisa boa para a gente fazer? A partir daqui, fazendo. Isso vai te ajudar muito. Todos os dias, no final do seu dia, faça um exame de consciência. Anota isso aí. Todos os dias você faça um exame de consciência sobre o que você viveu naquele dia. Ó, isso aqui eu pisei na bola, isso aqui eu fui bom, isso aqui eu não fui legal. Ó, tratei minha esposa assim, não devia ter falado daquele jeito com ela. Aqui menti, falei uma mentira aqui, briguei no trânsito. Tudo que aconteceu, faz um exame de consciência. Arruma um lugar para você anotar escondido. Até no celular mesmo, coloca a senha para ninguém ver seus pecados. Vai lá no sacerdote e conta tudo para ele. Que ali não é mais o sacerdote, é persona Christi. É Cristo. Pronto. Faz isso. A quaresma, gente, a quaresma está chegando, quarta-feira. Prepare a melhor quaresma da sua vida. Pois o que é a quaresma? O que é a quaresma para você? Fala aí, deixa eu ouvir. É tempo de conversão. O que mais? O que é a definição de quaresma para você? O que você diria? Pensa. Isso, não, a quaresma nos propõe isso, conversão, penitência. Mas eu quero uma definição. O que você diria que é a quaresma? Que tempo é esse? O quê? O nome do senhor? Senhor Walter, uma salva de palmas do senhor Walter, para a Sueli também. Muito bem, muito bem. A quaresma é preparação para a Páscoa. Nós vamos passar 40 dias nos preparando para a Páscoa. E o que é a Páscoa? É o quê? Passagem da morte para a vida. Como eu comecei a pregação, falando que nós temos um cenário perfeito para o avivamento, porque o cenário é um cenário de morte. Para que Deus dê vida a alguma realidade, ela precisa estar morta. Então, a Páscoa é um genuíno avivamento. Amém? É a passagem da morte para a... Nós vamos transformar a morte em vida. Então você entende que a sua morte, o dia da sua morte, precisa ser uma Páscoa. Amém ou não? Sim ou não? É a passagem da morte para a vida. Ou seja, a quaresma, então, é uma prefiguração da minha vida. Porque nós estamos aqui nos preparando para o dia da nossa morte. Amém ou não? Então,
que a quaresma é? Uma prefiguração daquilo que tem que ser a sua vida inteira. Esses 40 dias representam o que deve ser a sua vida. Vida de doação, de esmola, de penitência, de conversão, de santidade de vida. Assim tem que ser a sua vida. Os 40 dias é para nos ensinar a viver, gente. Por isso não pode ser uma quaresma de qualquer jeito. Porque nessa terra o que a gente é apegado não é brincadeira. E é mesmo. Tem gente que briga por pouquinha coisa, viu? Vou nem falar o que eu vi ontem. Tem gente que briga, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu fiquei pensando ontem, quando eu vi aquela cena, eu falei, e quando morrer um filho dele então, ou dela, o que vai virar? Porque é por causa de uma balinha, arruma uma briga daquele jeito. Apegada a tudo, gente. Não é capaz de entregar, de doar, de desfazer. A quaresma propõe isso. Dá esmola. Tem gente que não tá para enfiar a mão no bolso é difícil. Dá esmola. Sacrifica a sua carne, porque ela é sem vergonha. Ela só quer o bom para ela. Então jejum mesmo, fica sem comer, não aguenta. Aguenta, não morre não. Morre não. Eu garanto, de fome você não morre não. Só preparar. Claro, quem não pode, por causa de orientação médica, não vai fazer, lógico. Mas se você, por falta de vergonha na cara, não fizer, e nada de ficar comendo carne na quaresma desvairada aí não, fião. Nós somos católicos, nós não somos evangélicos protestantes, não. Nós somos católicos. Quarta e sexta-feira, nem pensar. Principalmente. Lá em casa a gente não come dia nenhum. Mas cada um sabe da realidade. Mas quarta e sexta na quaresma, pelo menos isso. Porque o seu espírito tem que estar forte. Ó, reza pouco? Então vai rezar mais. Eu rezo um texto todo dia. Não, agora é rosário, na quaresma é rosário. E se bobear 4 horas da manhã com o meu amigo Frei Gilson. Reza rosário. Já reza o rosário, então põe mais coisa aí. Vai fazer vigília, vai tomar banho gelado. Faz alguma coisa. Agora tomar banho gelado aqui em Nova Lima da penitência. Evangelho, 5 horas. Tem muita gente. Muita gente. Tem o Betinho 7, 7 da manhã. Eu faço live também, 7, 7 da manhã. Dá um jeito. Mais espiritualidade. Mais entrega. Aí sim, nós vamos oferecer com a Virgem Maria um louvor ao Senhor nosso Deus. Amém?